Neste vídeo, irei mostrar um comparativo entre os frameworks de persistência Hibernate e Eclipse Link. Se fazendo uma comparação entre Hibernate e Eclipse Link, ambos esses frameworks implementam a JPA. Existem diferenças, sim, entre os dois, mas eles têm o mesmo propósito, implementam a especificação JPA. O Hibernate é mais antigo, nasceu sem especificação JPA, mas hoje em dia é comum se acessar o Hibernate somente pela especificação JPA. O Hibernate é da empresa Red Hat. O Eclipse Link é da empresa Eclipse Foundation. Embora o Hibernate tenha originado o JPA, hoje o Eclipse Link é a implementação referencial. Só que o Hibernate é o padrão do mercado. Se quisermos saber qual dos dois tem melhor performance, isso é relativo. Para eu, que utilizo o Hibernate há mais tempo, eu tenho mais familiaridade com ele. Mas dependendo da situação, o Eclipse Link pode ser melhor. O Eclipse Link fornece camadas e recursos de cache muito mais sofisticados, como armazenamento em cache isolado, para suporte a bancos de dados privado virtual, Virtual Private Database. Ele tem um cache de objetos compartilhados totalmente integrados. Assim, não só o gerenciamento de contexto de persistência local é eficiente, mas também todos os threads no mesmo servidor podem se beneficiar do conteúdo compartilhado em cache. Como os dois frameworks implementam a mesma especificação, depois de desenvolver uma aplicação completa, é possível alterar de um framework para outro sem precisar fazer grandes alterações no código-fonte? Sim, na teoria sim. Isso deveria ser assim. Isso deveria ser possível. A linguagem de consulta principal é a JPQL, Java Persistence Query Language, uma linguagem de consulta independente de banco de dados que opera no modelo de entidade lógica, em referência ao modelo de dados físicos. Mas na prática, vai depender do dialeto nativo do SQL usado nas linhas de código-fonte, o que não é recomendado. Por exemplo, a estrutura de consulta do Eclipse Link foi a maneira mais eficiente de desbloquear toda a capacidade de seu mecanismo de consulta. E mesmo com a utilização do JPQL, as APIs de programação ainda permanecem em uso para dar acesso a recursos ainda não suportados pela linguagem de consulta padrão. Conforme podemos pesquisar em sites especializados de comparação de frameworks JPA, como no site JPA-B, Java Performance Benchmark, podemos ver que ele oferece um comparativo onde o Hibernate tem melhor performance sobre o Eclipse Link utilizando o banco de dados MySQL. E o Eclipse Link tem melhor performance sobre o Hibernate utilizando o banco de dados Postgre. São tabelas com testes mais complexos que foram realizados. Se alguém tiver alguma dúvida sobre a confiabilidade dos testes deste site, é somente realizar um teste integrado com os frameworks e os bancos de dados que se quiser testar. Foram criadas duas aplicações para se realizar os testes integrados. Uma aplicação vai testar o Hibernate, utilizando o banco de dados MySQL e o PostgreSQL. E a outra aplicação vai testar o Eclipse Link, utilizando o MySQL e o PostgreSQL. A aplicação para o teste se chama Blog. Foi criado um teste integrado chamado Teste Cru de JPA, para ser executado com JUnit em ambas as aplicações. Uma aplicação é para testar o Hibernate e a outra aplicação é para testar o Eclipse Link. Vamos executar o teste na primeira aplicação Hibernate. Ele vai testar primeiro o banco de dados MySQL, depois o banco de dados Postgre, para fazer um comparativo.
Teste realizado. Segundo teste. Anteriormente, eu já peguei o resultado dos testes que foram realizados com as saídas de resultado. Já os coloquei em um arquivo texto. Vou executar o segundo teste. No console são lançados todos os logs com as etapas do teste. Então aqui, início de processamento de consulta, término de processamento de consulta, processamento de informações. Os testes, foi realizado um processamento para a inclusão de 100 registros. Eu poderia ter feito com mais, com 1000 registros, 10.000 registros, mas por uma questão didática eu fiz apenas com 100 registros. E depois consulta dos mesmos registros para verificar o tempo de inclusão de registros, depois o tempo de consulta dos registros. Os resultados do teste eu já coloquei no arquivo texto e já havia passado para uma planilha para ficar mais legível o resultado dos testes. O teste funciona por amostragem. Então, aqui os testes foram realizados com 100 registros. Se eu realizar com 1000 registros, se eu realizar com 10.000 registros, 100.000 registros, 1 milhão de registros, não importa. O que vai mudar são os tempos, mas a porcentagem vai ser a mesma. Então, nesse primeiro teste, eu verifico que o tempo de processamento do MySQL no Hibernate foi de 411 milésimos de segundo para fazer o processamento de inclusão de 100 registros, e no Eclipse Link de 545 milissegundos. O tempo de consulta de todos esses 100 registros para trazer eles em memória no Hibernate foi 56 milésimos de segundo, e no Eclipse Link 283 milésimos de segundo. Então o Hibernate, a performance dele para o MySQL é quase 3 vezes mais rápido que o Eclipse Link para fazer consulta. Agora a comparação do Postgre. O Postgre com o Hibernate ele levou 344 milissegundos para fazer o processamento de inclusão dos 100 registros, e no Eclipse Link 155 milésimos de segundo. O Eclipse Link foi mais rápido. No caso da consulta, não foi tão melhor a performance do que no primeiro, o Hibernate. O Hibernate teve 40 milésimos de segundo e o Postgre 38 milésimos de segundo. O Postgre foi mais rápido para fazer consulta. Então o Postgre tem uma performance melhor com o Eclipse Link, e o Hibernate tem uma performance melhor no banco de dados MySQL. Após realizar esses testes integrados, foi constatado que um item da tabela de performance aqui do site, os testes básicos pessoais, coincidem, que esse é um teste básico. Então, esse tempo de performance que ele cita aqui, tanto para o MySQL com relação ao Hibernate e o Postgre com relação ao Eclipse Link, são verdadeiros.